nosso coração. No próximo dia 3 de outubro, nós comemoraremos 219 anos do nascimento de Kardec. E hoje, numa singela e humilde homenagem, nós trouxemos um pouquinho de sua história. Porque o conhecimento da biografia dos grandes homens, sem dúvida, nos auxilia no entendimento de suas obras. Não poderia ser diferente com Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivail era um professor cético, autor de livros pedagógicos lá na França do século XIX. Até ele ouvir e ver mesas girarem ao som de pancadas, com mensagens atribuídas ao além. Então essas pancadas aconteciam assim: uma batida, letra A, duas batidas, letra B, e assim sucessivamente, até se formarem frases e textos inteiros. Esses textos vinham assinados por personalidades ilustres ou anônimas. E havia as interrogações: será uma fraude? Hipnose coletiva? Autossugestão? Uma energia manipulada pelos vivos ou pelos mortos? O que estaria por trás daqueles fenômenos testemunhados por multidões na Europa, nos Estados Unidos, reverenciados por celebridades como Victor Hugo? Enfim, foi isso que o professor decidiu descobrir. Aos 53 anos, depois dele pôr à prova o invisível, Rivail mudou de vida e de nome para dar voz aos espíritos. Tornou-se Allan Kardec, uma figura cada vez mais conhecida, mais admirada, mas também perseguida. O que transformou o professor cético num líder de uma doutrina? O que o convenceu a acreditar que os mortos estavam vivos e se comunicavam através de médiuns? O que o fez enfrentar os adversários ferrenhos da igreja e da imprensa da época para levar ao maior número de leitores sua fé na sobrevivência do espírito? Como Saulo se transforma em Paulo, Rivail se transforma em Kardec. E o começo? Como foi esse começo? Então, Kardec, um homem surpreendente, que se tornou símbolo de uma doutrina para milhões de seguidores. O começo aconteceu da seguinte forma: numa terça-feira, 8 horas da noite, maio de 1855, lá em Paris, na França, começa mais uma sessão na casa da senhora de Pleine-Maison. Entre os convidados, num misto de curiosidade e desconfiança, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, então com 50 anos. Sua presença naquela noite provocou muitas expectativas, porque as iniciais dele, HLD Rivail, estampavam mais de 20 livros didáticos em toda a França, adotados por escolas e pelas universidades. Então, numa época em que a ciência no mundo, principalmente na Europa, estava em plena ebulição, para esse fenômeno das mesas girantes, o professor Rivail tinha uma tese científica: era a força magnética dos participantes da reunião. Havia ainda que considerar uma outra explicação: fraude. Para a igreja, a tese era bem mais simples: coisa do diabo. Ao se unir ao grupo, a intenção do professor Rivail era encarar aqueles rodopios e ditados da mesa como objeto de estudo e não de diversão, como acontecia nos saraus na Europa. Dizia ele: só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. E após uma dessas reuniões, ele afirma: as mesas giravam, saltavam e corriam em tais condições que não deixavam lugar para qualquer dúvida. O professor começa a mudar. O que
Ou quem estaria por trás dos giros das mesas e dos ditados do além? Há ou não uma força inteligente? Se esta força existe, o que é? Qual a natureza? Sua origem? Está além da humanidade? Perguntas de um professor amante da ciência, que a partir de então, ele parte em busca de respostas e começa a dar cada vez mais atenção ao invisível. Ao seu lado nessa aventura, sua companheira, há 23 anos, a esposa Amélie Gabrielle Boudet, também professora de letras e belas artes, também autora de livros. O professor então conhece as irmãs Baudon e torna-se um frequentador assíduo das sessões que eram conduzidas por elas, anotando as impressões, as interrogações, e eram muitas as perguntas ainda sem respostas. Então, a cada sessão, o professor Livaio fazia perguntas cada vez mais complexas àquelas mesas. E a cada resposta, ele ficava também mais preocupado com tanta responsabilidade. E disse ele: compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que iria empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Depois de meses de checagem, de pesquisas, de dúvidas, de perguntas, as dúvidas deram lugar a uma convicção. A origem de todas aquelas informações só poderia ser o invisível, os espíritos. Espíritos de todos os níveis, tão confiáveis quanto os vivos. Os vivos são todos confiáveis? São todos de boa índole? Claro que não. Da mesma forma, os espíritos. Era preciso ter cuidado com eles. Convencido então da existência dos espíritos, Rivaio passou a segunda etapa da investigação: desvendar esse processo de intercâmbio com o além. E ele deu um nome para isso: médium. Este era o nome correto, anunciou Rivaio. Médium, o meio, o intermediário entre os espíritos e os homens. Um termo criado por Kardec. Não existia no dicionário na época. 10 meses, vejamos bem, apenas 10 meses foram necessários de diálogos com os invisíveis e de muito estudo e muita pesquisa para que o professor Rivaio desenvolvesse as bases do que definiria mais tarde como ciência espírita. Cada vez mais, Rivaio ficava convencido da necessidade de compartilhar as informações recolhidas. E um novo livro ganhava corpo. Em breve, ele mudaria de vida e de nome. Em 12 de junho de 1856, ele recebe a primeira notícia de sua missão. O Espírito da Verdade comunica-lhe que caberia a ele organizar e divulgar uma nova doutrina, capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. Chegara, enfim, o momento de dar nome e sobrenome a essa nova doutrina. Como chamar, então, esta nova corrente espiritualista? Pensava ele, para coisas novas é preciso ter palavras novas. Ele já havia criado uma, médium, e cria mais duas. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, ele cria os vocábulos espírita e espiritismo. E em 18 de abril de 1857, 1.500 exemplares da obra O Livro dos Espíritos começaram a ser vendidos em Paris.
através do editor Pierre Paul Didier, que é o nome da nossa editora, Maria de Nazaré. A 3 francos cada um, com 501 questões, então, à época. A primeira tiragem esgotou-se em 2 meses. E segue produção e o trabalho contínuo do professor Rivaio, já assinando Allan Kardec. E no Brasil? O Espiritismo chegou aqui na época do Segundo Império, quando a obra ainda era proibida, portanto não existia ainda nada publicado no Brasil. Uma curiosidade, Dom Pedro II e a Princesa Isabel leram o Livro dos Espíritos em francês, porque não havia edição em português ainda. Na sequência, queridos, a obra gigantesca de Kardec, sempre deixando claro por ele que muito da obra não é dele, mas dos espíritos. Ele foi tão somente o instrumento para a codificação. Nós temos aqui toda a bibliografia kardeciana. Vejamos que em 12 anos, depois da publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, quando ele tinha 53 anos, a produção de Kardec foi uma coisa impressionante. Em 12 anos ele cravou todas essas obras aí que nos deixou. E destas 15 obras, 5 delas formam a estrutura básica da doutrina espírita, que é denominada o Pentateuco. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E quais são as características dessas obras? O Livro dos Espíritos, ele tem um cunho filosófico, porque ele contém a síntese das outras 4 obras. As outras 4 obras saíram da primeira, de O Livro dos Espíritos. Também o Livro dos Médiuns. Ele tem um cunho prático experimental, que é dar orientação e estudo para os médiuns, porque orienta a técnica da comunicação com o mundo invisível. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um cunho moral, porque explica os ensinos dos Evangelhos de Jesus. O Céu e o Inferno é o cunho penalógico, porque ele estuda a situação da alma durante e após a morte, né? São as penalidades e as recompensas futuras. E a Gênese, que traz um cunho científico, porque a Gênese estuda a origem do universo, segundo as leis da natureza e os ditos milagres de Jesus. E como distribuir essas obras, como divulgar essas obras? É o próprio codificador, é o próprio Allan Kardec, que se encarrega de iniciar a divulgação das verdades espíritas através das tribunas. E além delas, muito além das tribunas, quando decide empreender as viagens por toda a França, e ainda pela Suécia e Bélgica, por toda a França, ele abre mão do conforto de Paris. Olha Paris no século XIX. Ele abre mão do conforto da cidade e vai levando as suas descobertas, as suas pesquisas a todas essas cidades. Percebam que ele percorreu praticamente toda a França. E era fácil viajar nesse período? Vamos imaginar. Então, a partir de 1860, Kardec percorreu toda a França de norte e sul para pesquisas e palestras, além da Bélgica e da Suíça. À época, os espíritas viajavam de 10 a 20 léguas, isto é, de 50 a 100 quilômetros aproximadamente, para ouvirem Kardec. Andavam de 50 a 100 quilômetros para ouvirem Kardec. Hoje, às vezes, nós ficamos pensando, nós vamos andar 1 quilômetro, 2, para ouvir um estudo, que isso sirva de estímulo e exemplo para nós. Kardec viajou mais de 15 mil quilômetros na divulgação da doutrina espírita. E nós pensamos, mas viajar 15 mil quilômetros deve ser muito, né? Mas em que condições ele viajava? Olha lá,
era num carro assim automático, um ar-condicionado, um somzinho, era assim. Ele viajava de trem, lembrando que nem todas as cidades contavam com linha férrea, na época, eram poucas, de todo aquele emaranhado de cidades que nós vimos na França. E onde não havia linha férrea, ele viajava nessa carruagem aí, chamada cabriolé. É uma carruagem antiga, lá do início do século XIX, que é um transporte ainda animal. Não é? Por quê? Porque o carro só surgiu em 1885. Foi o primeiro automóvel a gasolina. E Kardec morreu em 1869. O carro surgiu 16 anos depois. Então as viagens, além disso, para Kardec, essas viagens tinham um duplo objetivo. Ele pretendia dar instrução, mas também ser instruído. A primeira delas, a primeira viagem de Kardec, foi em 1860 para Lyon, que era a sua terra natal. Ficava a 427 quilômetros de Paris. 427 quilômetros viajando dessa forma. Em setembro de 1861, a segunda viagem. Aí ele fez Lyon e Bordeaux. E nas viagens, Kardec observou algo muito interessante. A evidente diminuição de médiuns de efeitos físicos à medida que se multiplicavam médiuns de comunicação. Por quê? Porque os espíritos que tudo conduziam optaram primeiro pelas manifestações físicas. Para quê? Para despertar a curiosidade. Foi a primeira fase. As manifestações físicas para despertar a curiosidade dos homens e provar a possibilidade da comunicação com os seres do mundo invisível. Porque se o Espiritismo já se apresentasse como uma filosofia abstrata, conquistaria muito poucos, um pequeno grupo apenas. A segunda fase, a filosofia, que é o pensar. Então, primeiro, as manifestações físicas. A primeira fase. A segunda fase, ele já introduz a filosofia, o pensar, o discutir, o questionar. E a terceira fase, a fase atual, que é a busca da reforma da humanidade. Em que fase nós estamos? Na terceira fase, que é a busca, a aplicação da doutrina e a busca da reforma da humanidade. E como se reforma a humanidade? Ora, quem compõe a humanidade? Nós. Então a reforma da humanidade decorre da reforma íntima de cada um de nós, percebe? Nesta viagem, ainda em Lyon, houve um sério ataque a Kardec e a doutrina publicado no jornal. E Kardec respondeu com muita serenidade a este jornal. O Espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa. É a constatação de um fato, uma doutrina moral. E a moral está em todas as religiões, em todos os tempos, em todos os países. É a moral do Evangelho. Condená-la será condenar o Evangelho. E em 1862, Kardec então inicia a sua terceira e última viagem. A última, a mais longa viagem que ele fez na vida. Kardec precisava constatar, primeiro, como andava a divulgação da doutrina em todas aquelas cidades que ele percorreu. Segundo, como estava sendo feito o trabalho nas casas espíritas. E o terceiro, como se confraternizar e agradecer aos irmãos que, como ele, abraçaram a causa e a divulgação do Espiritismo. Além disso, ele sentiu a necessidade de um regimento, de um regulamento que trouxesse certa homogeneidade ao trabalho de muitos centros que começavam a se espalhar por todo o território francês. Além disso, desse regimento,
ele buscava também o encontro com os irmãos de doutrina, de pensamento, de filosofia. E Kardec tinha a ampla percepção da importância e da necessidade, da responsabilidade do seu trabalho para o despertar do homem novo apregoado no Evangelho. O mundo do homem encarnado precisava de um novo olhar, que penetrasse com clareza, com discernimento, o então desconhecido mundo do invisível, mas sem abrir mão, Kardec deixava muito claro isso, sem abrir mão do embasamento científico. Foi com esse sentimento de auxílio aos irmãos de caminhada que Kardec empreendeu esta sua terceira e maior viagem, atendendo a mais de 500, de um convite com mais de 500 assinaturas. Foi a terceira e mais longa viagem, 7 semanas, quase 2 meses, onde ele percorreu 20 cidades, naquelas condições de estrada e de meio de transporte, em pleno outono europeu, enfrentando chuva, frio, neve, temperaturas sempre abaixo de 10 graus, até abaixo de 0 grau. E nessa viagem, nessas situações, ele fez mais de 50 reuniões. Tudo quanto ele vai dizer nesses discursos, eu indico a leitura na íntegra desses discursos, que são maravilhosos. É a Viagem Espírita em 1862. É um livrinho fininho assim, tem em PDF, inclusive. Os discursos dele dão um outro estudo, uma outra reuniãozinha. E tudo que ele vai dizer em seus discursos é fruto de experiência, de pesquisa e de estudo, que o levaram a concluir que entre o homem e sua felicidade ergue-se uma sombra terrível. Olha a conclusão de Kardec: entre o homem e a sua felicidade ergue-se uma sombra, o egoísmo. Até nossos dias é preciso reconhecer que a sombra do egoísmo é o pior dos inimigos. Está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Também é importante ressaltar aqui que os custos das viagens de Kardec foram inteiramente cobertos por recursos pessoais dele, porque ele tinha muitos livros como professor, muitos livros editados, usados nas escolas e nas universidades francesas. Desses recursos ele mantinha suas viagens. Por que ressaltar isso? Porque à época houveram comentários que ele era financiado pela Sociedade Espírita de Paris, o que comprovadamente não é verdade. Então, nesta última viagem, ele percorreu mais de 20 cidades, quase toda a França. Vamos lembrar da temperatura? De 10 graus até abaixo de 0, naquelas condições de viagem. Então, em 1860, ele já havia visitado Lyon, que era a sua terra natal. Em 61, ele visitou Lyon e Bordeaux e os arredores da Bélgica e da Suíça. E em 62, esta última viagem, que ele queria ver a constatação da doutrina, do progresso da doutrina. Amigos, nesta viagem ele percebeu, os resultados foram surpreendentes. Os números falam por si. Gosto muito de números, né? Pela formação acadêmica, né, Ademar? Porque os números mostram muito, né? Dizem muito. Então, vejam, em Lyon, em 1860, a doutrina espírita tinha apenas centenas de adeptos. Em 1861, a segunda viagem dele já tinha de 5.000 a 6.000. Em 62, nessa última viagem, já tinha de 25 a 30.000. Olha o crescimento da doutrina. Em Bordeaux, em 1860, tinha menos de 1.000. Em 61, já tinha cerca de 10.000 adeptos. E o que Kardec ressalta, ele mais ressalta nesta terceira viagem? O acolhimento
com acolhimento fraterno, benevolente, que, segundo ele, bastaria para recompensar todas as fadigas da viagem. O carinho, a afabilidade, o amor fraterno, a humildade, o entrosamento entre os dirigentes das casas espíritas foi o que mais encantou Kardec. E o mais admirável, a constatação da seriedade com que se encarava o espiritismo, buscando sempre o seu lado filosófico, moral e instrutivo. Em nenhum lugar, vejam bem, em nenhum lugar, Kardec viu a prática espírita reduzida a motivo de distração, de diversão, de espetáculo. Ao contrário, tudo sempre encarado com muita seriedade. E em seus discursos, suas falas eram sempre contundentes. Por isso eu recomendo, leiam os discursos de Kardec nessas viagens. Desses discursos eu selecionei algumas frases para nossa reflexão. Algumas frases, são 3 discursos importantíssimos. Uma delas, a caridade é a base. Porque a caridade é a pedra angular de todo edifício social. Sem ela, o homem constrói sobre a areia. Pregai por palavras, mas sobretudo pregai por exemplos. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres. Não milagres que chocam os sentidos, mas milagres de caridade, milagres de amor. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios. Quais demônios? Do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensualidade exacerbada. Orgulhos que alimentam todas as más paixões e semeiam a discórdia. E dizia ainda Kardec nos seus discursos, o que mais buscamos, a substancial reforma interior, a mágica interação, a criatura vivendo no espiritismo e o espiritismo vivendo na criatura. Queridos, espero ter trazido um pouco, uma gota, uma pílula de toda a trajetória de Kardec. A biografia de Kardec é maravilhosa, vale a pena ler os detalhes, as dificuldades todas, as perseguições a que ele esteve sujeito. O abrir mão da sua posição de professor universitário, de estudador, de estudioso, de cientista, para se tornar um pesquisador de uma obra ainda iniciante e muito combatida à época. Por isso eu espero ter trouxe uma gota, uma pílula desse trabalho, dessa trajetória de Kardec, um trabalho hercúleo, gigantesco, incessante, uma produção gigante em tão pouco tempo, para garantir a continuidade e a seriedade do trabalho na divulgação da doutrina dos Espíritos. Mas trazer principalmente o extremo cuidado de Kardec com a conduta dos espíritas. Isto é, o extremo cuidado de Kardec com a nossa conduta. E a sua preocupação em garantir o caráter da doutrina, mostrando o espiritismo puro, destituído de misticismo, de crendices, de dogmas, de rituais. A doutrina espírita não tem nada disso. São essas as dominantes do espírito de Kardec. Sua vitória é a vitória do equilíbrio e do bom senso. É a vitória do anonimato e da humildade. A notável forma de humildade que não se adula, mas que luta e vence. Como figura humana, nem sequer ele aparece nos livros que relatam a saga humana. Para o historiador leigo, quem foi Kardec? Seu próprio nome civil
Hippolyte Léon Denis Rivail, ele o apagou para publicar seus livros com o nome antigo de um obscuro sacerdote druida. De modo que não é somente a obra realizada por Kardec que devemos estudar. Não é somente a obra, é também a sua atitude perante a obra. Porque tudo deste espírito é uma lição de grandeza em quem não deseja ser grande. E quando comemoramos, agora em outubro, o aniversário do professor, nosso preito de gratidão a Allan Kardec, o homem que matou o materialismo, o homem que matou a morte. Gratidão profunda nesta casa, pelo convite. Gratidão a cada um de vocês pela paciência em me ouvirem, por disporem desta noite para embarcar conosco nestas viagens de Kardec. Espero de coração que a noite de hoje traga para a nossa alma um aprendizado renovador e que, a exemplo de Kardec, tenhamos força, coragem e vontade de buscarmos o homem novo recomendado por Cristo. Que Ele, nosso Mestre Jesus, nos envolva na sua doce paz e que Maria nos embale em seu colo de mãe. Muita paz.